A aula que a gente já até viu na sala, que eu estou reforçando hoje, é sobre variedades linguísticas. O que vem ser variedades linguísticas? O nome ele já nos diz. Variedade linguística é o que ocorre em um único sistema linguístico que pode ter variações na fala, diferentes falas dentro de um mesmo sistema linguístico, que é utilizada pelos falantes. Isso são variações linguísticas. A gente fala a mesma língua, a língua portuguesa, mas dentro desse sistema ocorrem diferentes falas, sotaques diferentes. Uma pessoa às vezes tem o nome de uma fruta que ata, por exemplo, que aqui para o Nordeste a gente conhece como ata. Lá para o Sul já se chama fruta do conde. Então, são essas diferenças, o jeito de falar que uma pessoa tem, um que estudou, fala um pouco diferente de outro que já tem as suas graduações. Quem é de uma região diferente da outra, tem um sotaque, é um pouco diferente. Os mais velhos, eles têm um linguajar um pouco também diferente dos mais novos. Então, tudo isso nós vamos ver dentro que são as variações linguísticas. Quem mora na zona rural, de quem mora na zona urbana, tem um pouco de diferença, né? Então, agora nós vamos conhecer quais são essas variações linguísticas. São as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e histórica em que é utilizada. Então, como eu já falei, as condições sociais, aquela pessoa bem humilde, que não teve a oportunidade, às vezes, de ir para uma escola, ele fala diferente de um que já estudou muito, de um que tem condições financeiras melhores, né? Teve melhores oportunidades. A regional é quando de uma região para outra. A histórica, aquelas pessoas mais antigas, às vezes falam diferentes, né? Tem algumas palavras que eles falam e a gente não entende, porque às vezes até deixaram de tanto deixar de usar, elas ficam como se fosse desconhecida para nós. Aí nós temos a norma padrão. O que vem ser a norma padrão de uma língua? É uma referência, uma espécie de modelo ou lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Então, tem essa norma padrão, que é a dita, né? Que são as dos livros, que são quando a gente vai falar em público. É a norma, pode-se considerar que seja a mais correta, entre aspas, né? Porque não existe um falar totalmente correto. Se houve entendimento, se houve a comunicação, o entendimento, é um falar. Só que a norma padrão ela é exigida para concurso, para provas, para algo mais formal. Quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer uma redação, a gente tem que usar a norma padrão, que é a que a gente aprende na escola. Variedades urbanas de prestígio, que é parecida, é quase a mesma coisa que a norma padrão. Também conhecida como norma culta, norma padrão e norma de prestígio, que são a mesma coisa. São as variedades que mais se aproximam da norma padrão e são empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados. Então, se a gente está na escola, se a gente está estudando gramática, a gente tem que tentar escrever e falar mais na norma padrão, né? A norma culta. Aí nós já sabemos que o tipo de variações linguísticas que existem. Por que existe essa mudança? Por que as pessoas às vezes falam diferente? Por causa dessa variação histórica, da variação geográfica, da variação social e da variação situacional, que nós vamos ver cada uma agora. Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. Variação geográfica está relacionada com o local em que é desenvolvida. Por exemplo, as variações entre o português do Brasil e o de Portugal. Nós sabemos que Portugal fala a língua portuguesa também, igual a gente aqui no Brasil, só que tem algumas variações por causa do fator histórico, geográfico, do fator geográfico, né? E é outro lugar
que eles estão. Então tem essa mudança, eles falam um pouco, quem já viu algum português falando, sabe que eles têm assim, um sotaque diferente do nosso, apesar de falar a mesma língua. Lembrando que tem vários países que falam a língua portuguesa, como São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil, Portugal, né? Então esses países todos falam a língua portuguesa, só que tem essas variações em sotaque, em algumas palavras. Vamos ver as variações históricas. Por que ocorre também essas mudanças na fala? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, por exemplo, o português medieval e o atual. Então, dependendo do passar do tempo, a língua ela vai se modificando também. Aquelas pessoas que falavam, tem palavras que hoje a gente não conhece, mas se o avô da gente for falar, diz o nome de uma palavra, a gente às vezes diz: o que é isso, vovô? O que é isso, papai? Porque a gente vocês são mais novos, com certeza tem palavra que eles falam e vocês não conhecem, por causa dessa variação histórica. As variações sociais, que faz também com que as pessoas falem diferente, são percebidas segundo os grupos ou classes sociais envolvidas. Por exemplo, um orador jurídico e um orador de rua. Claro que um orador jurídico ele teve mais estudos, né? E um orador de rua às vezes não teve a mesma oportunidade. Então a fala dele, o falar vai ser diferente. Variação situacional ocorre de acordo com o contexto qual está inserido. Por exemplo, as situações formais e informais. O que vem ser isso? A situação formal, a gente usa a linguagem da gente dependendo do contexto qual a gente está inserido. Por exemplo, se a gente vai falar com uma pessoa bem simples, que não tem um entendimento e não tem um estudo ainda bem elevado, a gente não vai falar com ela com expressões muito difíceis, usando já muitas palavras desconhecidas que ela não vai entender. A gente tem que usar a fala da gente em cada situação. Se eu falo com um amigo, com uma pessoa da minha casa, eu vou falar com de um jeito informal. Um jeito mais: oi, colega, tudo bem? Como é que você tá? Já se eu for falar com uma autoridade, se eu for falar com o diretor de uma escola, eu não vou falar com ele de uma forma informal, de qualquer forma. E aí, colega, tudo bem? E aí, cara, legal? Não, essas expressões a gente usa mais com aquelas pessoas que a gente tem intimidade, da nossa família, com os nossos amigos mais íntimos. Então, a linguagem também, ela tem a ver com a situação em que a gente está, o contexto em que a gente está inserido. Então, a variação histórica, geográfica, nós temos aqui o exemplo. No Brasil, cada região possui diferenças linguísticas, tanto na fala como no vocabulário. Então, nordestinês também é cultura. Aqui no Nordeste, tem muitas expressões que a gente fala, que às vezes lá no Sul eles não sabem o que significa. Então, abestado, quer dizer bobo. Abirobado, maluco, abufelar, irritar. E aí nós temos várias palavras que são ditas aqui no Nordeste, que às vezes em outro estado não se conhece. Isso é a variação geográfica, dependendo da região que a pessoa... Aqui o exemplo da variação histórica. A língua portuguesa arcaica, trecho de um poema do século XII. Então, aqui nós temos um poema que vocês vão perceber como eles eram escritos, né? Muito tempo, né? Há muito tempo foi escrito esse poema. No mundo não me sei pareira, mentre me for, como me vá, cá jamairo que por vós, e aí? Minha senhora branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mão dia me levantei, que vos então não me feia. Então, é um texto arcaico, porque é bem antigo,
né, datado do século XII. Então, como era escrito, como eles escreviam, como eles falavam. Então, foi tendo uma mudança, né, histórica com o passar do tempo, e as palavras foram ganhando outras formas, são essas que a gente conhece hoje. Então, a variação histórica reflete muito bem isso. Se escrevia totalmente diferente. Percebam aí que tem palavras que não têm acento, não tem muito acento. Variação social refere às formas da língua empregada pelas diferentes classes ou grupos sociais. Ó, o médico, tem gente que nasce com um coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos, que foi o médico que falou. Já o rapaz lá da praia, o surfista: oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquela onda na prainha, tá show, valeu, brigadão, tanto, entendeu? Então, eles falam diferente. O médico, ele tem uma fala diferente, o linguajar dos termos que ele estudou, e são termos científicos. Já o rapaz lá da praia, o surfista, já tá mais descontraído, então ele fala diferente. Então houve uma variação social aí. A variação situacional, que é aquela que vai depender do contexto, do lugar que a gente está inserido. É a capacidade que tem um mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas de língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário a cada situação. Então, a mesma pessoa, ele pode falar no trabalho, claro que ele vai falar, vai escrever de um jeito mais formal. Na escola, com os amigos, como eu já falei, é menos policiado, ele já fala de uma forma mais descontraída, mais informal. Com a família também. Já se ele vai fazer um discurso em solenidades, se ele vai para uma igreja, se ele vai ler, se ele vai falar numa igreja, se ele vai falar num fórum, num debate, ele tem que falar mais de uma forma bem formal. No mundo virtual, ele já usa outros tipos de expressão. Então, vai depender da situação em que esse indivíduo se encontra. Sim, o estrangeirismo. O estrangeirismo, ele faz parte também da variação. O que vem ser estrangeirismo? É a incorporação do estrangeirismo se dá por um processo natural de assimilação de cultura ou contiguidade geográfica. No mundo globalizado, as línguas se interpelam, favorecendo as importações como as palavras marketing, shopping center, delivery. Então, são empréstimos do inglês. É como se a gente pegasse emprestado palavras de outros países, estrangeiras, e trouxesse para nós, para aqui, para o nosso país. Então, a gente já usa muitas expressões que não são da nossa língua portuguesa, e sim de outros países, né? E-mail, Twitter, YouTube, Facebook. Então, são palavras que a gente pegou emprestado e hoje se utiliza no Brasil. Então, estrangeirismo é isso. É quando eu uso as palavras que não são de origem portuguesa, né? Não são daqui, do nosso país, e a gente utiliza muito, né? As palavras de outros países.